Ok. Gente, primeiro, muito obrigado, a atenção de todos, a participação de todos. Eu quero agradecer seu tempo, sua disponibilidade, sua atenção. Meu nome é Sam Silva, sou diretor executivo da Semes Biofarma. Nós estamos falando hoje, mais especificamente, sobre um produto chamado Biovit Bioglucan, que é um suplemento alimentar imunomodulador. Nossa fala de hoje vai constar de 2 etapas. Vamos falar sobre doenças autoimunes, oncologia e a nossa atuação com imunossuplementação, com coadjuvância nessas 2 áreas da terapêutica, tá? Tanto nas doenças autoimunes como na oncologia. Gente, eu quero primeiro classificar, conceituar o que é uma doença autoimune. Gente, doença autoimune são doenças em que o nosso sistema imune desorganizado, mal informado, ataca tecidos saudáveis. Ponto. O que é, em outras palavras, um processo inflamatório, gente. Histologicamente falando, histoquimicamente falando, uma doença autoimune é um processo inflamatório, ou seja, a ação do sistema imune atacando um tecido. Nesse caso, doença autoimune, um tecido saudável, ou seja, o sistema imune perde a capacidade, o discernimento de poder diferenciar mocinhos e bandidos e ataca tudo indiscriminadamente. Então, isso ocorre, por exemplo, na artrite reumatoide, em que tecidos saudáveis da articulação são atacados pelo sistema imune ininterruptamente, continuamente, né? O cronos, né? Contínuo, né? Na cronologia, no tempo. Por isso que é uma doença crônica. Então, as doenças autoimunes, elas são caracterizadas por essa histopatologia, que é esse ataque do sistema imune a tecidos saudáveis. E o que acontece, gente? Essa característica ocorre em vários órgãos. Então, o fenômeno que ocorre na artrite reumatoide é muito similar ao que ocorre com a psoríase. Por isso tem a artrite psoríaca. Por isso que o indivíduo desenvolve, por exemplo, uma inflamação contínua nas articulações e ele é incapaz de interromper isso, porque o sistema imune simplesmente ficou desorganizado. Então, essa desorganização do sistema imune faz com que ele continue atacando tecidos saudáveis. É a mesma coisa que acontece na fibromialgia. Um monte de macrófagos migrando, liberando citocinas pró-inflamatórias nas articulações, no caso da artrite reumatoide, e da fibromialgia, no caso das terminações nervosas, causando a dor. Mesma coisa acontece com a tireoide Hashimoto. A tireoide é atacada pelo sistema imune. Mesma coisa acontece com a doença de Crohn. Acontece com a síndrome do intestino inflamável. Doenças inflamatórias intestinais. Isso são características de uma doença autoimune, que é uma ação inflamatória, porque o sistema imune está desorganizado. Então, nesse momento, gente, atenção, nesse momento, qual é a terapêutica clássica? É o uso de corticoide, ou imunossupressor, no caso, metotrexato, que basicamente é a mesma ação. Tem que um tem uma estrutura química mais hormonal e o outro estrutura química que não é um hormônio. Um é tóxico, ele baixa as células brancas por toxicidade. Olá, gente. Oi, eu tenho um probleminha aqui no sistema, caiu, voltou. Gente, ela saltou a janelinha aqui, eu fiquei sem saber onde é que eu estava. Gente, o que acontece então? Na terapêutica hoje, o uso do corticoide ou do imunossupressor causa, então, o quê? A queda do sistema imune. A ação é a mesma, senhores. Atenção, gente. A ação do corticoide ou do metotrexato é a mesma ação. Causa a queda do sistema imune. Então, por imunossupressão, você provoca a queda do quadro da patologia. Você reduz os sintomas da artrite reumatoide, das dores interarticulares. Você reduz as dores da fibromialgia. Você reduz a ação do sistema imune na doença de Crohn a nível intestinal. Mas isso não é, gente, por uma ação de diminuição da inflamação.
é uma ação por imunossupressão, ou seja, o indivíduo fica imunossuprimido. Essa é a terapêutica clássica, tá? Então, qual é o ponto em comum com a oncologia, que são as duas frentes de pesquisa de nossos trabalhos? É com fibromialgia, ou com doenças autoimunes, no caso, e com a oncologia. É que o câncer também é um problema do sistema imune, gente. O câncer, ele consegue se multiplicar porque o sistema imune começa a ser enganado, ludibriado pelo câncer. E ele deixa de atacar. E hoje, com a quimioterapia, que é o que mata o câncer, ele também destrói o sistema imune. Então, você tem, no sistema imune, o indivíduo fica imunossuprimido, ele vai tender a uma neutropenia. E, nas doenças autoimunes, o indivíduo começa a ficar também imunossuprimido por causa da terapêutica de baixar esse quadro inflamatório. Gente, atenção! Aí é que entra o Biovit Bioglucan. Biovit Bioglucan é um suplemento alimentar à base de beta-glucanos, que são polissacarídeos, que estão presentes na levedura Saccharomyces cerevisiae. Na membrana dessas leveduras, nós temos polissacarídeos que são avidamente reconhecidos pelo sistema imune, que faz com que o sistema imune comece a ser modulado uma vez quando internaliza essas moléculas. Então, o que acontece a nível de lume intestinal, o Biovit é absorvido, os beta-glucanos, os macrófagos internalizam, quebram e apresentam para o sistema imune. Isso começa a haver, então, uma modulação do sistema imune, gente. O que é modulação, Sam? Não é uma ativação. Ativação é diferente de modulação. Ativação, você aumenta o sistema imune. A modulação, você coordena o sistema imune. Ele não é suprimido, ele não é hiperativado, mas ele tem uma resposta precisa. É tudo que tu queres. Por isso, nós temos, por exemplo, paciente tendendo a neutropenia, melhorando a série branca, quando faz uso do Biovit Bioglucan. Nós temos vários oncologistas prescrevendo Biovit para a oncologia, porque melhora o sistema imune, reduz as dores neuropáticas, a neuropatia, e melhora a resposta, a adesão do paciente à quimioterapia. Então, essa é a ação do Biovit na oncologia. E no sistema imune, Sam, nas doenças autoimunes, ele, por reduzir, por modular, ele provoca, então, uma resposta mais precisa. Ele começa, então, a reduzir essa carga inflamatória no sistema imune. A carga inflamatória no tecido. Então, você começa a ter um indivíduo que começa a reduzir a inflamação, não por ação anti-inflamatória, tá entendendo, gente? É por modulação. Então, hoje nós temos, por exemplo, pacientes que fazem uso do corticoide metotrexato para artrite psoríaca que eliminaram o uso, porque foi modulando o sistema imune e, consequentemente, o quadro patológico, os sintomas da doença foi reduzindo. O Biovit Bioglucan é uma suspensão, tá? Ele está suspenso no chá verde, gente, e está suspenso nesse chá verde. E a dose de ataque, atenção, gente, a dose de ataque é 2 de 10 para doenças autoimunes. E 2 de 15 para processos da oncologia, tá bom? Adultos, 2 de 10 ou 2 de 15. Isso é sua experiência tua como prescritor, né? Então, assim, você tem a tendência a melhorar o sistema imune, reduzindo, inclusive, os intervalos do uso do corticoide, que é tudo que tu queres, porque nós sabemos que o corticoide é imunossupressor, é cardiotóxico, vai mexer com o sistema hormonal do indivíduo. Então, gente, Sam, me diz uma coisa, e criança pode usar? Boa pergunta, pode usar, gente. Então, criança, para cada ano de idade, 1 ml. Só lembrando, gente, 1 ml são 20 gotinhas, tá? 20 gotas para cada ano de idade. Então, um ano, 20 ml, 2 anos e assim por diante, tá? Quando chegar a 5 anos, 5 a 10 anos, pode dar 5 ml. A partir dos 10, já pode dar 10 ml para crianças, tá bom? Nós temos, para doenças autoimunes, então, 2 de 10, é a nossa sugestão, mas você vai poder trabalhar com isso como dose de ataque. Primeiro mês, são que é dose de ataque? É o primeiro mês, gente. No primeiro mês, seu paciente vai tomar 2 a 3 unidades do Biovit Bioglucan. A partir do segundo mês,
ele vai tomar uma unidade, ou seja, porque vai tomar uma vez de 10 ml. Isso, uma vez ele modulado, geralmente 1 ml consegue manter o seu paciente modulado. Tá bom, gente? Isso é uma ótima notícia. Por quê? E qual é a métrica, Sam? Onde é que eu meço o sucesso? Você vai começar a ver um maior intervalo do uso do corticoide. Tá? Gente, com essa ação imunomoduladora, com essa ação de redução do estresse oxidativo celular, com essa ação de modulação do sistema imune, nós temos uma gama cada vez maior de prescritores usando com atletas. O atleta que treina intensamente, que faz exercício repetitivo, ele tende a ser um indivíduo inflamado, a gente sabe disso. Então, quando você modula o sistema imune, você começa a atenuar essa fadiga pós-treino e, consequentemente, uma melhora do rendimento do atleta. Nós temos tido resultados fenomenais. Dose de ataque 2 de 10, uma vez seu atleta modulado, uma vez de 10 ml de jejum, uma vez ao dia, está de bom tamanho. Gente, falei pra caramba, agora a vez de vocês. Open mic. Oi, boa tarde, tudo bem? Oi, doutora Mônica, boa tarde. Eu trabalho com a farmácia Monte Alegre, e aí eu queria saber, por exemplo, a gente vai ter acesso a algum material de divulgação para usar lá no nosso showroom e na visitação? E, assim, tem estudo clínico, tem um material mais técnico, assim, também, que a gente poderia ter acesso? Sim, temos. Podemos disponibilizar. Nós temos material técnico para vocês. A gente pode enviar tanto PDF eletrônico ou mandar algum pacote, né, com o nosso material de visita médica, tá bom? E a gente pode disponibilizar, sim, alguns artigos sobre a molécula de beta-glucano, sim, para você poder usar, no caso, um prescritor mais acadêmico e tal. Mas com certeza. Ok, obrigada. Tá certo? Opa, por nada. Vamos nós, a próxima, gente aí. Aqui. Olá, tudo bem? Olá, doutora Miriam. Agora foi. Meu nome é Kimberly, sou da Monte Alegre, tudo bem? Oi, Kimberly. Eu gostaria de saber se tem alguma contraindicação, porque no caso ele é um complemento, né? Então ele não tem, é um suplemento. No caso ele não tem contraindicação, assim, pra nada, né? Boa pergunta. Gente, nós temos uma não é contraindicação, mas nós temos uma recomendação. Por precaução, né? Pacientes gestantes até 3º mês, a gente recomenda que só uso sobre acompanhamento de um prescritor. Nós temos gineco que faz uso do Biovit para tratamento de doenças inflamatórias não, infecção urinária de repetição. Ela usa o Biovit para prevenção dessa infecção oportunistas durante a gravidez. Tá? E outra recomendação que a gente tem é para pacientes com recém-transplantados, até o 3º mês, se for usar sob acompanhamento de um profissional de saúde, tá bom? Essas são as duas recomendações que nós temos de precaução. Okidoki? Diabético pode estar usando, né? Diabetes pode estar usando. Gente, tem uma boa notícia, hein? Diabetes vai reduzir a resistência à insulina. Tá? Você vai ter paciente, nós temos um paciente que está com 500, a glicose dele cai para 150 no primeiro mês de uso do Biovit. Então, ele é excelente, mais uma vez, ele é excelente para pacientes diabéticos. Aqui é a Miriam que está falando. Oi, a Miriam agora. Paciente idoso que tem problema de artrite, artrose, pode estar consumindo também o suplemento? Deve. Paciente idoso deve. Todo indivíduo acima de 65 anos de idade, nosso imunidade vai cair. Por essa queda, gente, a gente já fica predisposto a uma certa inflamação. E as articulações, porque a gente usa bastante, tendem a desenvolver isso. Então, sim, acima de 75 anos, 75 anos, nós temos muitos pacientes de geriatria usando o Biovit glucano. Tá? 2 de 10, dose de ataque. A partir do 2º mês, pode dar 1 de 10 de jejum. Eu não entendi.
Próximo. Sam. Oi. É o Luiz, da farmácia Monte Alegre. Opa, Luiz Emiliani, tá tudo bem? Manda bala, querido. Alô? Sam? Oi, tô ouvindo. Manda bala. Deixa eu te perguntar. Pelo que eu entendi, o meu som está um pouco ruim, eu estou dentro de uma fábrica. Ele pode ser usado também como preservativo dessas doenças? Por exemplo, eu não tenho aquilo, mas para me preservar com a idade de evitar ter? Sim, é basicamente, Luiz, o que um atleta faz, tá? Ele modulado, ele reduz consideravelmente uma predisposição à infecção, à inflamação, ele puxa mais duro no treino dele. Então, eu faço uso regularmente, toda a minha equipe aqui, está todo mundo no Biovit, entendeu? E nós temos vários profissionais de saúde que estão lá na frente do Covid, que precisam estar com o sistema imune modulado. Então, ele é essencial. Aqui, não só a minha equipe, mas os familiares de todos os membros da minha equipe estão no Biovit do Glucan. Então, sim, ele ser usado como profilaxia. Sim, pode sim. Tá? Para redução de infecções oportunistas, tá? Redução de inflamação, tendência à inflamação, né? E, consequentemente, você melhorar seu rendimento. Tá? Você vai perceber melhor disposição, porque, gente, no miolo disso, no cerne disso, está o teu sistema imune. Então, o sistema imune modulado, quanto mais você estimula o sistema imune, mais vacinado você fica, porque ele tem um cascateamento em várias áreas da tua vida. Tá? Então, por exemplo, a fibromialgia, né, é uma dor nas terminações nervosas. E aí, quando você vai observar, o indivíduo tem inflamação não só nas terminações nervosas, mas ele tem também, muitas vezes, inflamação intestinal. E, às vezes, uma inflamação hepática, ou seja, no fígado, subclínica. É simplesmente o sistema imune desorganizado. Então, você modula o sistema imune, você melhora isso, tá bom? Boa pergunta, Luiz. Só mais uma pergunta, Sam. Uma coisa bem particular. Uma hérnia de disco é uma inflamação, não é? Boa pergunta. A resposta é sim. É uma inflamação. Veja mesmo, isso é uma excelente pergunta. E, geralmente, eu não sou ortopedista, mas meu entendimento que essa hernia de disco é uma inflamação, mas pode ter sido causada, ou é causada, por um probleminha mecânico. Ou seja, se eu tiver um espinho no meu pé, ou no pezinho do meu filho, eu tomar Biovit, eu reduzo a inflamação. Mas se eu não tirar o espinho, aquele agressor, o agente que a gente chama em imunologia, o antígeno, vai ficar lá provocando a geração do processo inflamatório. Então, assim, reduz significativamente as dores advindas e a inflamação, tá? Ponto. Agora, se é um problema mecânico, lordose, escoliose, né, o bico papagaio, alguma coisa desse tipo, que é um problema mecânico, e não houver correção, tu vai ficar, né, vai ter uma atenuação das dores. E nossa experiência tem sido assim, que a pessoa consegue perceber, tangível a percepção dessa redução das dores, né? Então, mas assim, a eliminação, eu já me reservo o direito de dizer o seguinte: se o problema mecânico permanece, não houver uma hipertrofia, um acompanhamento fisioterapeuta, a lordose, a escoliose talvez continue e tu vai ter a dor continuamente, mas com significativa redução. Tá? Perfeito, Sam. Ótimo. Para entender, muito legal. Obrigado. Ótimo. Ô, Luiz, certifico que você está usando capacete na fábrica aí, hein, cara? Tá bom. Oi, maravilha. Tá bom. Próximo. Oi. Oi. É Yara que está falando. Eu queria saber, antifosfolípides também ajuda essa medicação? Esse suplemento? Veja mesmo, você está falando de dislipidemia, é isso? Não. É antifosfolípides. Na realidade, é uma doença autoimune que forma trombos. Sim, entendi. Perfeito. Veja mesmo, isso é uma boa pergunta. Ele vai reduzir essa doença autoimune. Agora, a minha pergunta, né, nesse patologia, especificamente na fosfolípides, é quanto tempo o indivíduo tem essa patologia. Então, se você botar na equação, eu estou com isso há 1 mês, versus quem está com isso há 3 anos ou há 2 anos, você concorda comigo que o delta de resposta e o tempo de você perceber uma melhora é diretamente proporcional, tá?
Então, por ser uma doença autoimune, o que está acontecendo? O teu sistema imune está desregulado. Você está tomando metotrexato, é isso? Ou corticoide? Não, tá tomando remédio para afinar o sangue. Anticoagulante. Clopidogrel. Ok. Vai auxiliar bastante. Agora, que a estratégia, exatamente, a formação do coágulo é uma resposta inflamatória. Então, vai reduzir significativamente, sim. Agora, como tu vai medir sucesso? Onde é que tu vai medir o sucesso? Vai medir sucesso fazendo os exames regulares, que é o exame que a gente mede isso para acompanhar como é que está a evolução da doença, né? Ótimo. Então, se tu já tem a foto, o exame antes, né? Eu entraria com 2 de 15, tá, querida? 2 de 15. Primeira vez de jejum, pela manhã, e antes de dormir, outra 15. Você vai usar o copinho aqui, 2 copinhos. Certo, tá certo. A outra coisa que eu queria saber, em que fase do câncer é importante começar a tomar? Boa pergunta. Você recebeu uma pergunta dessa de um oncologista de Limeira, aqui no interior de São Paulo. E assim, veja mesmo. A melhor fase, a gente sabe disso, é pré-quimioterapia. Ou seja, antes do indivíduo começar a quimioterapia, você iniciar com a modulação. Porque uma coisa eu sei e está sacramentado. Todo indivíduo sob quimioterapia tende a cair a imunidade. Então, se eu conseguir dar antes, eu vou manter ele aqui. Mas hoje a gente já está chegando em várias clínicas, né? Por exemplo, agora estamos chegando no ABC, você vai pegar paciente que está no 3º, 4º ciclo. O mais importante é ele começar. E aí isso é muito legal, porque eu tive um caso bem próximo, recomendado pelo diretor da empresa que faz contabilidade aqui do laboratório. Um cara de Indaiatuba. Ele comprou para a esposa dele. A esposa dele fez todos os ciclos de quimioterapia para câncer de mama. E ela teve baixíssimos efeitos colaterais. Mas ela começou a tomar Biovit uma semana antes e tomou durante todo o período. Teve só enjoos, cabelo caiu pouquíssimo, com baixíssimos efeitos colaterais. A preceptoriedade foi até surpresa com a resposta dela. Bem, porque eu cheguei antes. Mas você vai pegar pacientes que já vai estar no 3º, 4º ciclo. Ele vai estar bem debilitado. Eu daria 3 de 15. Você precisa ter realizações de rebaixamento, levantar os glóbulos brancos, a série branca dele. E ao invés de você fazendo isso, primeiros 2 meses, 2 de 15, 3 de 15, aí você consegue manter para 2 de 15, depois 1 de 15. Muitos pacientes oncológicos sob quimioterapia estão tomando 1 de 10 ml. Mas porque você conseguiu modular antes, tá? Então a pergunta é, se conseguir começar antes, melhor. Mas você vai pegar paciente que já está aí no 3º ciclo e precisa corrigir o quanto antes. Tivemos um caso aqui muito interessante, de Mossoró, Rio Grande do Norte. A paciente tomou Biovit, ela já tinha tomado 3 a 4 ciclos de quimioterapia, estava bem abatida. Quando tomou Biovit, estava tomando 2 de 15, a resposta foi tão boa que ela pediu permissão à clínica de fazer cópia do nosso material de comunicação médica e colocar no mural da clínica. E disse, gente, vocês não estão entendendo. Você tem que tomar isso daqui. Também é a resposta dela. Então, tu vai perceber... Quem já está na químio vai perceber a mudança de água, da água para o vinho, cara. Quem já começar, ele vai passar pela quimioterapia com com bem melhor prognóstico, tá? Obrigado, viu? Ótimo. Quer fazer alguma pergunta? Não, muito obrigada. Muito obrigado. Ótimo, excelente. Gente, nós estamos então qual é o nome da farmácia, gente? Eu não entendemos. Não entendi. Ótimo. Gente, se vocês conhecem alguma ONG que trabalha com pacientes oncológicos, nós queremos apresentar o Biovit para o prescritor responsável por essa ONG para disponibilizar Biovit para esses pacientes. É só comunicar ali ao nosso vendedor, o Anderson, responsável pelo ABC Paulista, e aí a gente vai ter o maior prazer em servir, gente. Eu quero fechar esse ano com mais de 100 ONGs que a gente dá apoio com o nosso produto Biovit Biglucan. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Eu pedi para ele gravar. Vamos ver se ele conseguiu gravar. Ótimo. Gente, faz o seguinte, vamos colocar a câmera rapidinho para bater uma foto? Não sei agora. Ajeita a cabeleira aí. Olha aí. Vamos lá, Miriam Costa.
Luiz está lá no meio da fábrica. Tem que tirar o capacete para poder botar essa foto bonita aí. Peraí, vamos ver como é que a gente faz aqui. Vê aí, vê aí. Opa, olha o Luiz ali. Peraí, a câmera está desligada. Ok. Atenção, hein, gente. Será que é ok? Isso. Agora sim. Viu aí? Ainda não, hein? Só um minuto. Né? Ok, tá. Aperta aqui primeiro, aí depois... Opa! Ai, essa era a câmera. Ok. Ai, cadê? Tem que permitir. E aí, Miriam, vai sair? Conseguiu, Miriam? Vê lá. Só um minutinho, a gente não está conseguindo. Eba! Só um momento. Vamos lá. Vai em privacidades. Cadê o zoom? Exibir vídeo. Você sabe mexer nisso? Então vem aqui, Não, mas a gente consegue entrar de novo. Consegue entrar de novo? Isso. Vai em configurações. Peraí. Só um minuto. Configurações e privacidade. Ô, Luiz, faz o que nessa fábrica aí, cara? Privacidade, isso. Na verdade, eu sou químico. Vai permitir acesso Eu a tenho uma empresa também de consultoria técnica na área de borracha. Ah, que legal! É, Uau! Uau! então eu tenho bastante contato com as empresas. Ô, maravilha, hein? Vamos Pode fechar. pode ser um braço aí para a gente trabalhar. Com certeza, com certeza. Fechar um pacote interessante com essas empresas aí. É, Uma parceria. eu Nós estamos fechando. eu vou pegar bastante material e como eu faço apresentação também, de repente eu posso até fazer uma apresentação ou se você me mandar alguém, se eu conseguir o espaço, entendeu? Sim. Eu achei muito bom o produto. Eu acho que vale a pena muita gente conhecer. Precisa, sim. Eu acho que o que a gente está percebendo é, inclusive, a redução dos custos no tratamento, porque você começa a reduzir o uso do corticoide, começa a reduzir o uso de anti-inflamatórios, né? E aí você começa a ter um baixo de custos no tratamento, né? Então, vale a pena mesmo. A gente pode fechar parceria com a empresa e beneficiar os pacientes, né? Os funcionários, né? Exato. Para funcionar. Gente, gira a câmera assim, o celular, ó. Oi! Gira com o celular assim. Vira assim, ó. Vira isso. Isso. Deu certo? Pronto? Entra aí. Ok, Entra todo mundo está pronto aí? aí. Cadê a Doniara? Falta a Doniara. Atenção. 7h15, hein? Ele vai falar. Estão sorrindo? Ok. Ótimo, gente. Obrigado, vocês foram maravilhosos, hein? Obrigado você, Sam. Obrigado. Um abraço, querido. Obrigada, boa tarde. Até a próxima. Até a próxima. Oi? Dá pra gente ver a nossa foto? Dá, vou mandar para vocês. Minutinho só. Vou desligar aqui, mano, tá bom? Ok, obrigada, valeu. Obrigado, valeu.